Hoje é dia 31 de dezembro, dia da virada de ano, pelo menos para nós, os ocidentais, que utilizamos o calendário gregoriano. Aqui na China, tem o calendário próprio, que é o calendário chinês. Mas enfim, com toda a globalização, será que eles também não comemoram o dia 31 de dezembro como uma virada de ano? Vamos saber já já. Vem com a gente! O calendário gregoriano é utilizado pela maioria dos países no planeta. Ele foi criado no século XVI pelo Papa Gregório XIII, em substituição ao calendário romano criado por Júlio César. A gente não para muito para pensar nisso, mas a aceitação do nosso calendário não foi um processo simples, durou mais de 3 séculos. Primeiramente foi adotado por Portugal, Espanha, Itália e Polônia, e de modo sucessivo pela maioria dos países católicos europeus. Os países que predominavam o luteranismo e o anglicanismo tardariam a adotá-lo, caso da Alemanha e Grã-Bretanha. A China só passou a reconhecê-lo em 1912, com o fim da monarquia e o surgimento da República. O calendário chinês é o mais antigo registro cronológico que temos na história. Ele utiliza tanto o Sol e a Lua como referência. É chamado, portanto, de calendário lunisolar. Mas a pergunta que não quer calar: dia 31, eles não fazem nada por aqui? É o que vamos descobrir. Vem com a gente! Dia 31 de dezembro, 12h30, e estamos aqui em Pequim. Bom, daqui a pouco é a festa do Réveillon. Será que aqui tem uma festa como as que a gente conhece, cheia de fogos? Como será então o Ano Novo na China, ou melhor, aqui em Pequim? Daqui a pouco a gente te conta, mas antes vamos mostrar para vocês nossas experiências em outros países. Nossa primeira experiência com o Réveillon no estrangeiro, na companhia de Laura, se deu em 2013, quando a moça tinha apenas 3 anos de idade. Instalados nas proximidades da Sacré-Cœur, nos dirigimos para a igreja por volta da última hora do ano. No caminho, Laura começou a manifestar um quadro febril. Resolvemos retornar para o pequeno apartamento em que estávamos instalados. Foi a melhor coisa. No dia seguinte, acompanhamos pela TV as cenas do quebra-quebra pela cidade, especialmente na Champs-Élysées. Bonito, não é? No ano seguinte, estávamos aí em Londres, mas foi perrengue puro. Tudo muito cheio e o que mais nos chocou era a quantidade de gente bêbada. Mas daí tudo bem, né? Estamos em Londres. O problema foi que o pessoal bebia e jogava aleatoriamente as garrafas para o alto. Era uma chuva de garrafas. Não ficamos aí por muito tempo. Nas viagens seguintes, Roma, Amsterdã, Berlim, por exemplo, já muito desconfiados, resolvemos permanecer em nossas instalações, dormir cedo e aproveitar um dia 1º de janeiro tranquilo pela cidade. É verdade que tivemos Réveillon tranquilo, aliás, tranquilo até demais, na cidade do Porto, em Portugal, e um relativamente divertido em Zagreb, na Croácia. Em Zagreb, assistimos um show com artistas locais, tudo muito bem organizado, sem qualquer confusão. Aliás, tudo muito curioso, porque tivemos a sensação de estar voltando à década de 1980, quando a cena musical brasileira contava com figuras, por exemplo, como as do Bolinha.
um emblemático apresentador conhecido pela estética, digamos assim, um pouco cafona. Hoje é 1º de janeiro de 2023 e a gente vai contar um pouquinho da nossa experiência no Réveillon aqui em Leipzig. Se você é brasileiro, né, se é do Rio de Janeiro, conhece aquele Réveillon de Copacabana, outras cidades mesmo, né, São Paulo, Réveillon na Paulista, enfim, né, o Brasil é festeiro, gosta de fazer Réveillon na rua. Aqui não é bem assim, né, então se você vier pra cá nesse período, dá uma baixada nas suas expectativas. As pessoas costumam comemorar em casa ou em restaurantes. Antes da meia-noite, cultos nas igrejas mais tradicionais, tem shows, né, de ópera, balé. E na rua mesmo, gente. Bom, a Laura já estourou aí um estalinho, então só para vocês terem uma noção do que acontece. Nós estávamos numa praça, na praça havia uma praça importante, né, aqui do centro. Havia 4 barraquinhas, 2 vendendo bebidas, 2 vendendo comida, um telão tocando ópera. Uma animação, vocês não têm noção. Os rapazes então soltando bombas. Os mais animados eram 2 jovens, provavelmente palestinos, estavam com a bandeira da Palestina e falando lá um monte de coisa, empolgados. Enfim, depois, bem antes umas 9 horas da noite, o telão da ópera foi recolhido, né? E aí ficou na rua só o pessoal mesmo, com seus fogos de artifício, que só pode soltar no final do ano, suas garrafas de bebida, e foi isso. Né, a gente resolveu se recolher um pouco mais cedo, né? E assistimos pela televisão um show no Portão de Brandemburgo, né? O pessoal que é dos anos 80 e 90, um DJ Bobo, grande sucesso aqui na Europa ainda. A cidade é Pequim. A esta época, temperaturas um tanto abaixo de zero. Apesar do frio, descobrimos que pelo menos em 2 lugares da cidade haveria uma programação para o Réveillon. Depois de muita discussão entre nós, resolvemos acompanhar tudo pela TV. E foi curioso. No primeiro minuto do ano, acompanhamos festas e fogos de artifício por todo o país. E na sequência, um vídeo estatal, em que trazia uma espécie de resumo das conquistas do país no ano que terminava. Na verdade, as festividades em torno da passagem de ano não se reduzem a uma noite na China. Elas duram aproximadamente 2 semanas. Como dissemos, o calendário chinês é lunisolar, ou seja, ele leva em consideração tanto as fases da Lua como a posição do Sol. Assim, o Ano Novo Chinês começa na noite da Lua mais nova, mais próxima do dia em que o Sol passa pelo 15º grau de Aquário. Parece confuso, mas é mesmo. Os chineses relacionam cada ano a um dos 12 animais que teriam atendido ao chamado de Buda para uma reunião. Apenas 12 teriam se apresentado, e em agradecimento, Buda os transformou nos signos da astrologia chinesa. Na prática, viajantes devem estar especialmente atentos, pois é muito difícil transitar pelo país nesse período de Ano Novo. Tudo muito lotado, falta de passagens e coisas assim poderiam atrapalhar em muito sua viagem. Querendo conhecer mais sobre a China e sua incrível cultura, deixaremos na descrição deste vídeo link para a nossa playlist só sobre a China. Você vai curtir. Boa viagem!